Oi pessoal, aqui é o professor William. Vamos fazer o desafio aí de fazer um resumo os conceitos principais de armazenagem. Então a gente tratou isso na aula, mostramos que um armazém tem mais ou menos essa cara, onde os caminhões aqui descarregam a mercadoria, vai para o recebimento, depois uma área onde o material pode ser conferido, retirado uma amostragem, enfim. Depois ele vai para o estoque, aguarda pedido, faça a separação, uma área onde ele pode ser conferido, reetiquetado, reembalado, expedição e vai para o mercado. Tá bom? Essa é a ideia. Então, basicamente o que o armazém faz. E a gente vai explorar um pouco dessas áreas e agora tratar dessa operação específica que é o cross-docking. Então, o cross-docking, você tem aí diversas... Vamos voltar lá. Você tem aí diversas origens. Você tem aqui então os fornecedores chegando com material, como aqui, né, representados os nossos fornecedores. E a princípio eu tenho vários destinos, ok? E uma logística tradicional envolve você ter que mandar para cada um dos destinos a mercadoria desse fornecedor. Quando a gente faz essa operação de cross-docking, eu centralizo aqui num único local as entregas desses fornecedores. E desse ponto, onde eu faço o cross-docking, eu entrego nos meus clientes. É o que está mostrando aqui a figura ao lado, né? Então estou chegando aqui com azul, com amarelo, com verde, com vinho. Esse material é recebido, separado e enviado. Então você vê aqui embarcando nos caminhões um pouco de cada mercadoria, sem a necessidade da mercadoria ir para o estoque e aguardar um pedido. Na verdade, o pedido já foi feito. Basta que ele chegue com o caminhão, aqui recebido, ele vai ser separado e enviado para cada um dos caminhões do destino, né? E a única coisa que vai ter que aí, vamos dizer assim, esperar é a chegada dos demais, né? Porque ele não vai embarcar só com azul. Ó, você imagina só com azul, o caminhão ficaria vazio, né? Então ele tem que esperar os outros fornecedores para que tudo embarque de uma maneira consolidada e chegue no seu destino. E aí eu consigo reduzir não só o custo de estocagem, mas também o custo do frete. Tá? Então essa é uma operação muito comum, muitas empresas fazem. O Walmart foi muito conhecido por fazer isso. E eu evito, assim como mostra aqui na figura, eu evito essa parte aqui de estocagem. Você vê que o material já chega, vai para o cross-docking e sai. Então ele nem chega aí para o armazém, ele nem continua aqui nas outras etapas. Ok? Uma operação diferente, trabalhosa, porque você tem que separar tudo, né? Cada caminhãozinho é descarregado e segue em outros, né? Então você não pode misturar, mas você economiza muito tempo e dinheiro. A gente mostrou que o armazém ele evoluiu não, por muito tempo, né? Hoje a gente agrega vários serviços como acabamento de produtos, montagem de kits, tem muita coisa que é feita dentro do armazém, não é só a parte de estocagem e depois que veio o picking, né? A gente está agregando outros valores, então entender que o armazém é importante por isso. A logística é pressionada por muitas coisas, né? A gente destacou aqui que os clientes tá difícil hoje o negócio aqui, né? Os clientes exigentes forçam a criação de muitos produtos, esses produtos têm um ciclo de vida curto, as margens estão apertadas, eu distribuo por muitos canais, enfim, há uma pressão por redução de estoques, então tudo isso acaba pressionando a logística. Um dos reflexos disso foi que a gente mostrou aqui nesses gráficos, né? Onde o prazo de entrega... Não, hoje não vai dar para continuar, né? O prazo de entrega está caindo, a frequência de entregas está subindo e o número de pedidos, né, a quantidade de itens no pedido também está caindo. Isso é reflexo, quando a gente está falando aqui de um fabricante de produtos alimentícios, né, aí a questão de ser frigorificado ou não foi em relação à pesquisa, mas isso é uma tendência geral. O fato é que ninguém quer ter estoque, muito menos o seu cliente, e você tem que se desdobrar para poder atendê-lo. Isso força outras áreas dentro da logística a serem mais eficientes, porque ninguém quer ter estoque. Então, a questão do armazém ele é importante, óbvio, senão você não consegue operar, mas o fato é que quanto menos produto lá dentro, melhor. E a gente mostrou aqui os tempos de entrega, como que os mercados estão
pensando, como que as empresas estão atendendo, mostra que a tendência realmente é essa. Também mostramos uma estatística em questão do giro de estoque de montadoras. Você vê que a Toyota consegue girar muito mais o estoque, ela é muito mais eficiente. Destacamos também vários desafios do profissional no armazém. A gente mostrou aqui a questão da cauda longa, né? Muitos itens com baixo volume, baixo giro e baixa popularidade. Isso é um desafio porque esses itens têm grande quantidade e, como está falando aqui, ele não sai muito, ele fica lá parado, ele tem que ser conservado, tem que ter a sua identificação, tem que ter todo o seu cuidado como se fosse um item normal, mas o fato é que ele ocupa muito espaço e não gera muito dinheiro, então é um desafio. E a questão dos picos e vales, né? Porque você tem a operação, tem hora que você está trabalhando pouco, e aí vem muito serviço, aí volta a cair de novo, e você fica nessa gangorra. E como é que você dimensiona o pessoal, o espaço, tudo, quando você tem esses picos e vales operacionais, tá? Enfim, tem muitos itens aí, dá uma olhada, porque todos eles são desafiadores para o profissional de logística. Do mesmo modo, tem muita dificuldade no armazém relacionado, por exemplo, aqui que a gente comentou, né, o número de SKUs, o giro também, porque um giro baixo é ruim, mas um giro muito alto também é ruim, porque o material entra e sai com muita velocidade. O fracionamento do picking, né, da separação, em alguns casos é muito, né, extremo, né, 100% das caixas tem que abrir e retirar produto de dentro para poder expedir. Uma outra realidade é a venda na última semana. Então, isso contribui para aquele problema dos picos e vales, né? Você tem um armazém dimensionado e chega no final do mês explode a venda e você tem que dar conta disso. E a acurácia, né? Que é a precisão do inventário. Quanto mais próximo de 100, melhor, né? Então, isso quer dizer que o físico e o contábil tem que estar iguais, ok? A gente mostrou uma estatística, também uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando que as áreas, por exemplo, setores como o de fumo, que tem muitos pontos de entrega, eles têm de fato então muitos pedidos para expedir, que são muitos pontos de entrega. Em compensação, eles não têm muitas linhas de pedido, mas o varejo, como tem muito SKU, isso acontece. E quando você cruza aí, por exemplo, a questão de fracionamento das caixas, né, o fato de você ter que abrir e tirar coisas de dentro com pedidos e expedidos por dia, você vê que alguns setores, né, distribuidor farmacêutico, fumo, enfrenta muitos problemas, porque tem muito pedido e muito fracionamento, né? Isso para a operação é complicado. E o número de SKUs que confirma o que a gente estava falando, né? O varejo tem bastante, tem muitos SKUs, o pessoal do fumo não. O problema deles é mais a distribuição em vários pontos, né? Nós, logística, sempre vamos reclamar do espaço, que não vai caber coisa, né? Sempre temos essa questão, pé direito, né? Que é a altura do armazém também, a quantidade de docas, porque você precisa encostar caminhão, tanto para receber como para expedir. Você tem a questão o pátio, né? Onde os caminhões ficam ou manobram, então isso também é complicado, principalmente em períodos de pico, tem muito caminhão e você não tem espaço para que eles fiquem lá, eles ficam na rua, e aí tem fila do caminhoneiro, ele fica nervoso, então tem uma série de questões. Eu tenho várias histórias de ter que brigar com um caminhoneiro no meio da rua por conta disso. E áreas inseguras, né? Muitas vezes tem armazéns localizados em áreas onde o problema dessa violência urbana é constante. Custo em armazenagem, né? Então você tem aqui diversos custos que interferem na operação do armazém e a maior parte deles está localizado a maior parte deles está localizado na mão de obra. Então, os armazéns usam muita mão de obra, embora ela possa não ser tão bem remunerada, mas a grande quantidade faz com que essa conta seja mais cara. A gente mostrou que dentro dessa questão do custo e da mão de obra, o mais importante é a parte do picking, onde você acaba gastando mais dinheiro. E aí a gente passou para as decisões do armazém, né? Que a primeira decisão você tem que tomar se o armazém é próprio ou terceirizado. Então, se você que vai administrar ou você vai terceirizar com uma empresa de logística. Aí mais tarde já vamos falar dessas empresas de logística em outra aula, né? Uma vez decidido isso, eu tenho que pensar qual a quantidade que eu quero para o meu armazém. E aí você tem duas questões. Eu posso ter um armazém centralizado, né? Vou ter um armazém, ou
eu vou ter uma descentralização, eu vou ter vários armazéns, N armazéns. Você tem que se dividir quantos N's eu vou ter, né? Ou não, eu vou ter um só. É uma decisão que você vai ter que tomar com base em custos. Por fim, eu defino o tamanho, em virtude de uma série de questões, principalmente a quantidade de itens que você vai trabalhar, né? O número de pedidos que você vai ter que expedir. Depois eu localizo, existem técnicas matemáticas para isso, que ajudam a você definir a localização. E aí, por fim, eu entro dentro do armazém mesmo e e penso na questão do layout dele. Tá? Então, todas são decisões, tento uma hierarquia, as mais complexas até as mais relativamente simples, operacionais. São decisões que você tem que tomar quando está operando com armazéns. A questão da propriedade que nós falamos, se você quer terceirizar ou ter próprio, isso passa em relação em custo, né? Passa em relação a custo. A gente comentou então que você tem uma parcela já aqui incidindo de custos fixos, por isso que o armazém próprio parte aqui de cima e o armazém terceirizado daqui, porque se você não está utilizando, aqui é zero volume processado, né? Já parte daqui, porque eu não estou pagando nada, porque se o terceiro não está fazendo nada, não vou pagar nada, então não tem um custo fixo, né? Então, vou pagar isso aqui. Então, a discussão é em que ponto compensa terceirizar ou ter armazém próprio, né? Então é nesse ponto aqui. Aqui, que é isso? Tá, hoje eu não estou conseguindo manipular essa caneta. Que borracha, o lápis que eu quero. Ok, finalmente. Aqui está o ponto de equilíbrio. Eu tenho uma quantidade Q aqui, onde calculado em base com os custos fixos e custos variáveis. A gente sabe que tem um Qzinho aqui quando a gente trabalha com custo variável, porque ele varia em virtude do... Não está passando custo variável. Não, hoje eu tenho que desistir porque eu não estou sabendo mexer nesse troço aqui. Não vou nem apagar nada, velho. Enfim, a soma dos dois, né? Custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade, isso é igual ao custo total. Está representado aqui o custo total. Essas retas aqui, né? Quando eu deixo o Q como incógnita, eu consigo calcular e encontrar o ponto de equilíbrio. Muito bem. Uma quantidade inferior ao ponto de equilíbrio, se eu for operar com uma quantidade inferior a esse ponto, compensa terceirizar. Se eu for operar com uma quantidade superior, compensa ter um armazém próprio. Então, por exemplo, se eu calculei que o ponto de equilíbrio, baseado nos meus custos fixos e variáveis, meu custo de equilíbrio, meu ponto de equilíbrio é 100 volumes processados, se eu tiver que operar com 500 volumes processados, o melhor é terceirizar. Ah, não, eu vou operar com 2.000 volumes, compensa ter um armazém próprio. Tá? Então, isso te ajuda a tomar essa decisão se compensa ser fixo ou se compensa ter próprio ou terceirizado em virtude dos custos fixos e variáveis. Tá? É o que explica esse gráfico. Aqui a questão da descentralização e descentralização. Você tem vantagens, você tem desvantagens. A gente comentou um pouco isso em sala. Isso basicamente passa por questões envolvendo transporte, porque aqui no descentralizado você gasta menos frete, o frete aqui você gasta menos, em compensação você gasta mais com armazenagem. E aqui no centralizado você economiza, você gasta mais com armazenagem, você gasta mais com frete, mas economiza em armazenagem. Então você acaba tendo o que a gente chama do trade-off. Eu tenho de um lado um bom custo de armazenagem, no caso do centralizado, mas eu não tenho um bom custo de frete. E aqui no descentralizado eu tenho um bom custo de frete, mas não tenho um bom custo de armazenagem. Então eu tenho que tentar equilibrar isso para decidir se eu tenho compensa ter centralizado ou descentralizado. Lógico que outras coisas estão aqui envolvidas, né? Por exemplo, no descentralizado está mais próximo, os prazos de entrega são menores. Então o marketing pode querer isso porque isso se traduz no melhor nível de serviço para o cliente. Então tem muitas coisas e às vezes não envolve só custo, mas envolvem até a competitividade da sua empresa.
Tem vários fatores que incidem sobre a localização do armazém, e óbvio que um dos principais é a questão da oferta de transporte. Não é à toa que os grandes armazéns ficam próximos de rodovias, tá? Você tem problema também de mão de obra, enfim. Também tem que ter uma estrutura, né, que a gente chama de facilities, né, as facilidades, o que é água, luz, esgoto, essa coisa toda. Tá? Tem muita coisa também que influencia o tamanho do armazém. Como a gente comentou, uma das principais é o produtos comercializados, o volume de produtos. Então tudo isso tem influência, você define o tamanho do seu armazém. E para você aproveitar espaço no armazém, a gente comentou bastante, você vai ver que tem o problema do honeycombing, e falamos também dos estoques obsoletos, que a gente tem que reduzir isso. Tá? Então o crossdock também ajuda. Você acaba não usando a área de armazenagem porque você faz crossdock. Tá? Então aqui, por exemplo, né, os corredores ocupam muito espaço. Você vai ver que com o equipamento correto você reduz os corredores. E esse efeito honeycombing a gente mostrou que é assim, ó, você não está armazenando vento aqui, né? Não está aproveitando o pé direito, né, a parte vertical do armazém, como esse exemplo aqui, né? Ó. Esse é um caso, esse é outro. Esse aqui já está usando bem, né? Ó. Olha lá. Fica bem mais organizado, você usa bastante o teu armazém com um produto mesmo estocado, né? Não fica armazenando vento. Os equipamentos de movimentação, aí rapidamente a gente mostrou a paleteira, mostrou as empilhadeiras, né? Que circulam em armazéns, cada uma tem a sua finalidade. Essas frontais que nós chamamos, né? De garfo. Essas também para elevar em certas alturas. Né? Essa é uma empilhadeira, geralmente são elétricas, que circulam dentro de armazéns. Né? Essas são pantográficas, né? Esse carro aqui, esse garfo aqui, ele se desloca tanto para frente quanto para trás. E essas laterais, né? Que o operador ele fica de lado em relação à movimentação da empilhadeira, né? Para frente e para trás, ele está sentado de lado. E elas alcançam grandes alturas, essas trilaterais, quadrilaterais. A gente mostrou o vídeo na altura, são empilhadeiras como essas aqui que alcançam grandes alturas e pode carregar partes bem pesados. Então tá aqui, ó, aquela questão que a gente comentou do corredor. Se você usar equipamento inadequado, muitas vezes você não aproveita o pé direito e o corredor tem que ser largo, porque a empilhadeira tem que girar aqui dentro, né? Oi! Voltando, já que me chamaram, tive que dar uma parada. Bom, enfim, a questão aqui então dos corredores, está comentando, né? Se você tem um equipamento inadequado, ela acaba não girando, acaba ocupando muito espaço, porque, por exemplo, uma empilhadeira como essa que a gente mostrou aqui, a frontal, tem que ter um espaço largo aqui para poder girar. E você vai avançando, você vê que o corredor vai estreitando e a altura vai se elevando. E você acaba utilizando então mais espaço útil com armazenagem e não com espaços de movimentação de equipamentos. Né? E o objetivo do armazém é guardar material, não ser estradas para empilhadeiras. Né? Embora, como a gente comentou, corredores largos e compridos são interessantes para algumas coisas, que obviamente não podem ser reveladas aqui nesse vídeo. Bom, como é que você acelera o armazém, né, a operação no armazém, torna ele competitivo, né? Uma coisa simples aqui, usar que a gente chama de classificação ABC. Os itens A são aqueles que têm bastante giro, itens que saem bastante, né? Itens B aqueles que têm mais ou menos o giro, e o C são aqueles que saem de vez em quando. Então, se você tem uma configuração de um armazém como essa aqui, onde as portas estão aqui, o que você vai botar perto da porta? Os itens A. No meio do armazém os itens B e aqui no fundo os itens C que saem menos. Coisa simples, lógica, mas que muitas vezes você não vê dentro dos armazéns, tá? Somente aqueles grandes, tem muitos itens, porque tudo para você fazer isso aqui, você precisa de planejamento, organização, cadastramento dos itens, dos endereços. Então tudo isso tem que ser feito. Atividade de pique, então, que a gente mostrou que gasta mais dinheiro, usa mais gente, e o problema nessa função é você ter que ficar andando de um lado para o outro, buscando material. Então, tá aí a questão do deslocamento das pessoas, um fator importante.
A gente comentou a questão aqui do fracionamento, né? Você sai do pallet, desmancha o pallet, tem a caixa, abre a caixa, tem produto dentro. Então, para cada coisa dessa aqui, você tem que ter um cadastro, né? Os códigos têm que estar tudo definidos, porque são produtos diferentes. Tá? Então, se você está falando de caixa, o que você está falando? Dessa caixa aqui ou da caixinha que vai dentro da caixa, né? Então, tudo isso tem que ser visto para não ter problema na hora da separação. Ok? As empresas que quebram a unitização, quer dizer, que é o deixar único o produto num pallet, né, ou numa caixa, você vê que higiene, limpeza, fumo, distribuidor farmacêutico, 100% das vezes tem que abrir pallet, abrir caixa e tirar produto de dentro, é um fracionamento bem grande. A gente mostrou o picking, ou na verdade alguns tipos de picking, né? Aqui, por exemplo, onde o operador sai com uma lista procurando o produto ao longo de uma linha, né? Aqui uma linha bonitinha, mas pode ser um armazém onde você anda com pallet. O problema é você ter que ler uma lista, interpretar e pegar o material certo. Isso gera muito erro, é demorado. A gente falou do código de barras e a transmissão dele via radiofrequência, é o que propõe esse método aqui. Então você recebe a informação no coletor de onde você tem que ir, o que você tem que pegar, faz a leitura da posição, a leitura da caixa e isso vai para o sistema. Ele diz ok, aí você recebe a próxima instrução e vai para a próxima posição, faz a leitura do produto e assim segue a tua vida. É um pouco também demorado, mas ele é mais preciso do que você ter que ficar lendo uma folha e interpretando. O próximo é o Bylight, onde você segue um painel luminoso com o número do pedido e a quantidade que você tem que pegar. Então você não tem que pensar o que tem dentro da caixa, simplesmente pegue a quantidade que está marcada nesses painéis aqui, ó, nessas luzes aqui. Então está marcado 10, pega 10 daquilo e coloca na sua caixa aqui que você está separando. Tá? Dá mais agilidade e também uma certa precisão, porque de novo você não precisa interpretar nada. E por fim o by voice, né, que você fica com fone de ouvido, recebendo instruções e também falando com o sistema para que ele cheque ou ele confirme que você está fazendo corretamente e te mande a próxima instrução, né, o próximo passo. Tá? Foi basicamente isso que a gente comentou sobre armazenagem. Tá? Então, recapitulando, falamos então do armazém, falamos dos equipamentos de movimentação, né? Falamos dos custos e das atividades de picking. Mostramos também vídeos na aula. Esse é o resumo de tudo. Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.